Bom, pessoal, vamos então ensinar a monitoramento do LMC, lançamento das réguas, tá? E toda a análise em cima do LMC. O LMC no sistema Metapulse.net é acessado pelo menu Utilitários, Relatórios. Em Relatórios, selecionamos Posto, clicamos no Mais para ampliar o leque de opções. E aqui temos o livro de movimentação de combustível, LMC, com o número 1. Tá? Vamos dar dois cliques com o mouse ou então o Enter do teclado. E aí abre-se a tela do LMC, onde eu devo escolher o combustível e o período. Então, vamos colocar aqui o período. Okay, data inicial, data final. E depois vamos até a lupa ou então com o teclado em F2 consultar. Aguardamos o retorno do sistema com dia a dia do combustível etanol. Então vocês podem ver que aqui temos do dia 1 até o dia 10 do 8, período selecionado no filtro, tá? O número das páginas, ok? E a perda e ganho nesses dias, tá? O sistema vai trazer para vocês em vermelho, tá? O dia quando o mesmo possui diferença da venda bico para a venda meta, ok? E aqui também é possível observar a perda e ganho quando lançada a régua no sistema, tá? Se é maior do que o disponibilizado aí pelo fisco. Tá? Então nós verificamos aí, né, pelo órgão regulamentador, a ANP, tá? A perda e ganho ela não pode ser superior nem inferior a 0,6% da capacidade do tanque, ok? E muitos postos têm às vezes a medida ali que eles permitem ou não, que não passe disso, mas pela ANP é 0,6%. Tá? E também aqui aparece a observação realizada nesse dia, tá? Ele mostra aí pra gente. Então vamos ao que interessa aqui, vamos entrar no LMC. Então eu vou escolher aqui o dia 1, tá? Eu tenho o lapisinho aqui do lado direito nosso, que é para editar esse dia, ou então o xizinho, que é para remover esse dia da seleção. Tá? Como exemplo da remoção, eu vou pegar aqui o dia 10 do 8 e vou remover. Deseja remover da impressão do LMC? Sim. Então deixei do 1 ao 9. O incluir o termo de abertura e fechamento, né, ou encerramento, eu marco, né, quando eu quero realizar a impressão do LMC e que junto saia o termo de abertura e o termo de fechamento. Então na hora de fazer a impressão, que a gente clica aqui nessa impressorinha, tá, ou pelo F10 do teclado, aí sai o termo de abertura e o termo de encerramento do período. Então vou desmarcar aqui por hora, né, e vamos editar aqui o primeiro dia, dia 1 do 8. Então essa é a tela do nosso LMC. Vamos fechar aqui a tela de trás, só para não confundir. Então no nosso LMC, na primeira aba, dados da abertura, tá? Nós temos aqui o campo abertura, onde me informa o tanque, a capacidade do mesmo e o estoque da abertura do dia. Tá? Então aqui ó, o estoque de abertura. Do lado, com o número 4, nós temos as entradas desse dia. Tá? Então o número da nota, a quantidade, o tanque em que foi lançada essa nota e a capacidade do tanque. Tá? Aqui eu posso clicar em editar, que vai entrar na nota da compra do combustível. Tá? Então observe a facilidade de manuseio, os atalhos que nós criamos para facilitar o teu dia a dia. Ok? Então aqui eu entrei direto na nota fiscal desse combustível desse dia. Então, vamos fechar aqui. E aqui eu posso realizar a impressão da análise de qualidade, clicando nesse segundo item. Ok? Aí eu faço o preenchimento do termo da análise de qualidade. Tá? Salvo essa análise de qualidade. Tá?
pelo F6 salvar. Vamos fechar aqui. Pelo Xzinho. Vamos cancelar a inserção dos dados da análise de qualidade. Então, pessoal, o estoque de abertura mais as entradas nos dão o volume disponível, tá? Neste campo aqui. Aqui embaixo nós temos os totalizadores, eles não mudam. Essas informações aqui de baixo, que são os totalizadores, o combustível selecionado e a data, eles não mudam, eles ficam fixos. Quando nós mudamos de aba, que é o dado de abertura, vamos para encerrantes, só muda essa parte de cima, tá? Então aqui o volume disponível que nós temos aqui nessa primeira aba é o mesmo que está aqui embaixo. Então esse é o nosso volume disponível hoje. Na segunda aba, que é encerrantes, nós temos aí os nossos bicos desse combustível, referenciando o número do tanque. Tá? Caso tenha mais de um tanque, também vai ter aqui os bicos. Com o encerrante de abertura, o encerrante de fechamento, as aferições realizadas. Tá? E o legal, eu posso clicar aqui na verificação, que é visualizar a aferição. Ele me traz ali, né, o bico, qual o encerrante de inicial e final dessa aferição. Tá? E o valor unitário feito da aferição. Então, bem especificadinho aqui, bem bacana para vocês. Vamos fechar. E depois eu tenho a coluna venda bico, venda caixa. Tá? Uma diferença da automação, que é o que a gente calcula ali, que a automação nos manda só o encerrante final. A gente diminui a litragem vendida, tem o encerrante inicial, então é um campo mais para nós aí. E tem o campo diferença, que daí é o venda caixa e venda bico, né? Não pode ter diferença aí entre esses dois campos, venda caixa e venda bico. Tá? Senão o sistema não deixa você realizar a impressão do LMC e também no arquivo SPED ele vai gerar lá o arquivo, porém no validador vai constatar erro. Tá bom? E esse aqui é o nosso total vendido, que vai no campo total de venda. Então, o que a gente tinha disponível menos a nossa venda é igual ao nosso estoque escritural. Estoque do sistema, pessoal, estoque matemático, tá? Tem muita gente aí em posto que bate o pé, fala que o estoque do LMC, do sistema, tem que ser igual ao que está no tanque, parará, pererê, pererê. Ok? Estoque matemático. Diferente do estoque que está lá no tanque. Diferente quanto? Dentro da norma da ANP, 0,6%, pode haver essa diferença. Ok? Então aqui o estoque de fechamento e o estoque escritural. Agora eles estão um igual ao outro, porém, após a medição realizada pelo posto, nós temos que informar a régua aqui no sistema e daí pode ser que exista aquela diferença de no máximo 0,6%, tá? Que vai ser apontada pelo sistema. Então, vamos continuar aqui com as abas. Nós temos aqui os dados do fechamento, que é aí o nosso estoque escritural, 4856. Dados da régua, ainda não lançado, nós vamos fazer o lançamento. E os dados da página, que ali a gente pode colocar observação, o que aconteceu, troca da placa, quando existe a troca, referenciando o número da nota fiscal e tudo mais. Tá? Essa observação também, quando você cadastra uma intervenção, ela é preenchida pelo sistema automaticamente. E aqui constam as transferências realizadas. Tá? Quando tem mais de um tanque para um combustível, você realiza a transferência de um tanque para o outro. E daí aqui também sai as transferências realizadas como observação. Ok? Vamos voltar aqui e vamos começar lá pelo menu do formulário F11, que é onde a gente realiza as operações no LMC. Tá? Então, esse ajustar a abertura, ele só é utilizado quando nós estamos começando o sistema no posto e aí a gente lança a abertura do tanque, né, o combustível presente no tanque, para que a gente comece com o estoque correto do combustível e dali para frente comece a computar as vendas, as entradas de nota e a gente tem um estoque batendo realmente com o que tem ali no tanque. Tá? Então ele só possibilita esse lançamento
caso o dia anterior não tenha movimento no sistema. Então é realmente apenas para ajustar quando começa o sistema. Você não consegue ajustar lá para o meio o teu estoque. Até porque, né, isso é proibido. Tá, então, se eu clicar aqui no ajustar a abertura, ele já vai falar que não é permitido ajustar o estoque inicial do dia selecionado, pois existe movimentações de combustível nos dias anteriores. Corretíssimo. Dá OK na mensagem. Novamente, menu do formulário. A segunda opção, ajustar a entrada de combustível. Tá? Aqui seria para alguma nota que você esqueceu de lançar e você agora tem que lançar porque está dando perdas e ganhos aí muito alto e é relativo à diferença dessa nota não lançada. Tá? Então eu clicando aqui, aí abre a tela para a gente de entrada de mercadoria e eu posso começar a inserir todos os dados. Não preciso clicar em cadastrar, porque como eu já cliquei naquele botão, entende-se que você vai lançar uma nova nota. Tá? E daí depois de lançado é só salvar. Ok? Vamos cancelar aqui. Voltamos lá para o menu do formulário ou pelo F11 do teclado. Listar abastecimentos. Tá? Então nessa opção eu tenho todos os abastecimentos realizados por bico, informando a data do movimento, que é a data do cupom impresso, do abastecimento impresso. Tá? Tenho a data do abastecimento, que é realmente quando aconteceu o abastecimento. Porque o que pode acontecer? Você abastece lá no posto 24 horas, você abastece um carro no dia 31 de um determinado mês e após as 24 horas, vamos supor aí meia-noite 2, meia-noite 3, é a hora que você seleciona o abastecimento para finalizar o cupom. Então, o que aconteceu? Esse abastecimento ele foi realizado no dia 30, porém ele foi impresso em um outro dia. Tá? Então aqui eu consigo mostrar para vocês quando ocorre isso, a divergência de uma data movimento para uma data abastecimento. Tá? Temos a hora do abastecimento, o encerrante de abertura, que é o encerrante inicial, e o encerrante final de fechamento desse abastecimento. Tá? Vendas bico e vendas caixa, e a diferença aqui da automação. Tá? Geralmente é 001, 002 no máximo, né? Não passa disso. Tá? E aqui em cima eu tenho o filtro por bico, né? Então bico 1, bico 4, 7, 10. Todos os bicos referentes a este combustível que estamos analisando. Não é todos os bicos aqui não, tá? Justamente para não bagunçar aí no meio de campo. Temos uma configuração de grid que pode ser realizada pela Ctrl F12. Então aqui eu posso ordenar pelo campo que eu quiser ou deixar de visualizar algum campo. Por exemplo, diferença de casas decimais. Vamos desmarcar aqui. E como todo grid do sistema, após selecionar ou desselecionar, desmarcar um campo, eu tenho que clicar em aplicar configuração. Tá? Então aí assumiu lá a coluna de diferença. Tudo bem? Então vamos fechar aqui.